Nessa aula eu vou estar ensinando a fazer o cálculo da molaridade de hidróxido de ácido clorídrico utilizado na titulação com hidróxido de sódio que a gente fez na última aula de titulação. Então nessa aula a gente pingou hidróxido de sódio no ácido clorídrico até ficar base, né? Ficar neutro no caso. Um pouquinho com a base excedente, mas enfim. E aí esse cálculo é um pouquinho diferente do primeiro cálculo de titulação, porque aqui não tem massa, é só líquidos, né? Então a fórmula é um pouquinho diferente. Não é difícil, mas nesse cálculo a gente empregou correções e eu vou tentar ensinar essas correções. Então, a fórmula é isso aqui, dividido, tá? Então, a molaridade de hidróxido de sódio vezes o volume de hidróxido de sódio excedente na nossa bureta, dividido pelo volume de ácido clorídrico. Tá? Esse volume é o valor da pipeta, então vai ser sempre 25. Esse aqui é uma constante, no caso é uma constante individual, porque esse hidróxido de sódio foi preparado em aulas anteriores, então por grupo cada um tinha uma molaridade diferente. O nosso era 0,3845. E o volume é o valor excedente na bureta durante a destilação, tá? É o que, ao atingir a neutralização, o que sobrou na bureta, tá? Então, é basicamente isso. A gente realizou 3 titulações e a gente precisa fazer uma média, assim como na primeira vez. Só que agora a gente vai fazer correções, tá? Vou até apagar aqui. Então, o volume de ácido clorídrico é 25, mas como as vidrarias elas não são perfeitas, né? Se tu olhar microscopicamente o vidro, ele tem imperfeições, então nunca vai ser exatamente 25 ml, né? Cada bureta mede um valor exato diferente, e aí para isso existem tabelas no laboratório, e aí olhando a numeração da nossa pipeta e comparando com as tabelas, a nossa mede, em vez de 25 ml, ela mede 24,88, mais precisamente. Então, ao colocar 25 ml na pipeta, na verdade a gente mediu um volume de ácido clorídrico de, nossa senhora, de 24,88, tá? Vou até fazendo improviso aqui, tá? Então, 24,88. Isso aqui é o volume de hidróxido de sódio usado na titulação de ácido clorídrico, tá? Volume de ácido clorídrico aqui embaixo. Aqui em cima, então, a molaridade de hidróxido de sódio, que é essa constante aqui, e o volume é o que sobrou na bureta, tá? Então, no nosso primeiro experimento, o que sobrou foi aproximadamente 12,91, tá? E a gente não pode fazer o cálculo assim, porque assim como a pipeta, a bureta também precisa de correção. Só que essa correção a gente faz por escala, tá? Então, cada bureta tem uma correção diferente, tá em tabela, isso tem tabelado dentro do laboratório. Então, a nossa, né, que a gente utilizou, por exemplo, tá? A nossa era B12, tá? A bureta 12. De 0, inclusive, não pega, mas vou escrever aqui, ó. Correção da bureta. De 0 a 5, na escala da bureta, a nossa não media 5 ml, ela media 5,9, tá? 5,09 ml, tá? Então, ao preencher 5 ml da bureta, a gente, na verdade, estava medindo 5,09 por causa de imperfeições na vidraria, tá? De 5 a 10, na escala da bureta, ela não media 5, né? Mais 5, ela media 5,05. E de 5, aliás, de 10 a 15, ela não media mais 5, ela media 5,05 também, tá? E aí, como é que a gente faz essa correção? Por exemplo, se a gente tivesse medido 15 na boleta, era só somar esses 3 valores, que a gente ia ter exatamente de forma precisa quanto que foi medido na boleta. Só que aqui a gente fez com 12,91, tá? Então a gente precisa fazer uma regra de 3. Ó, aqui os dois primeiros, como fechou 10 em 12,91, a gente pode só somar. E aí, para determinar a quantidade aqui, do 10 a 15, a gente precisa fazer uma regra de 3. Então, se em 5 ml da bureta ela mede
0,5 em valor excedente de 10, tá? Então, porque a gente está fazendo o cálculo dessa parte aqui. O valor excedente é 2,91, porque os 10 já está calculado. Então, em 2,91, ela vai medir x. Fazendo essa regra de 3 e somando esses dois valores, com a correção da bureta, a nossa medida não vai ser mais 12,91. Ela vai ser 13,07. Tá? Então, deu para entender o que foi feito aqui? Eu fiz a regra de 3, tá? De quanto que foi medido nessa parte da bureta e somei com esses valores que já haviam sido medidos, para determinar exatamente 12,09. E aí, fazendo essa correção, então aqui na conta ficou. Tá? Vou até puxar aqui pro lado. Na conta ficou a molaridade de HCl é igual a 0,3845, uma constante individual, vezes 13,07, que é os ml na bureta com a correção, devido às imperfeições da vidraria, dividido por 24,88, que é os 25 que a gente preencheu de ácido clorídrico com a correção da pipeta, tá? E aí, fazendo esse cálculo, o resultado vai dar igual a 0,2019 mol por litro. E como a gente fez 3 vezes a titulação, a gente precisa fazer a soma, né, desse cálculo 3 vezes com a correção só desse aqui, 3 vezes, esse aqui é sempre o mesmo. E o nosso ficou, a primeira vez deu 0,219 mol por litro, a segunda vez deu, vou dar uma olhadinha, deu 0,1998 e a terceira vez deu 0,2430. Somou e faz a divisão por 3. O resultado vai ser a molaridade de HCl é igual a 0,2149 mol por litro, tá? Tem jeitos de simplificar essa conta, mas eu tô explicando, tipo, como se a gente fosse fazer um por um para ficar mais simples de compreender, tá? E é isso, tá? Na nossa primeira, tinha sobrado 12,91. Na segunda, no caso na bureta, na segunda tinha sobrado 12,79 e na terceira 13. Mas aí, com a correção, essa aqui ficou com 13,07 na bureta, então de 12,91 para 13,07 é uma baita diferença, por isso que é importante fazer essas correções. A segunda tinha ficado com 12,79, com a correção ficou com 12,93. E a terceira tinha ficado com 13 e ficou com 13,14 fazendo essa correção também. E é isso, eu posso até fazer um vídeo ensinando a fazer a estimativa, né, de molaridade, que a gente havia, aliás, estimativa de volume de hidróxido de sódio a ser gasto, isso também é possível de fazer. E a gente, quando a gente calculou essa estimativa, tinha dado 13, e 13 foi exatamente o que foi gasto aqui. No caso aqui já tá com esse número porque foi feita toda essa fórmula, tá? Então, mas enfim, dá pra fazer essa estimativa também, mas no geral o cálculo é esse, tá? Pra essa aula. Até vou dar uma estimativa porque é muita confusão. Mas é isso. Dá like.